Olá, concurseiro! Vamos a mais uma aula preparatória para concurso e hoje vamos falar de estimação por máxima verossimilhança. Para isso, vamos resolver uma questão do concurso do IBGE, o concurso de 2013, realizado pela Sesgran Rio. A questão de número 35 trazia o seguinte enunciado: uma população tem distribuição regida pela função de densidade de probabilidade dada por. Temos aí, então, a expressão da função densidade de probabilidade. Com alfa e beta, parâmetros desconhecidos. Uma amostra aleatória, 1, 2, 2, 3, de tamanho 4, é retirada da população. Os estimadores de máxima verossimilhança para alfa e beta, à luz dessa amostra, são dados por. Então, temos aqui as opções. Vamos, então, resumir o procedimento de estimação por máxima verossimilhança. Na teoria da inferência, nós queremos, então, estimar um parâmetro ou vetor de parâmetros a partir de populações que são representadas por uma função densidade de probabilidade ou uma função de probabilidade. Então, temos aqui os parâmetros alfa e beta, nesse caso do exercício. Para tanto, nós recorremos à teoria da amostragem. Retiramos uma amostra dessa população, lembrando que essa população é teórica e essa população é completamente caracterizada pela sua função densidade de probabilidade. Veja que essa amostra é aleatória. Então, temos aqui uma amostra aleatória de tamanho N. Depois que retiramos essa amostra, temos então que obter a função de verossimilhança. O conceito da função de verossimilhança, ela é a função que maximiza a probabilidade de eu retirar essa amostra. Então, eu quero maximizar a probabilidade de eu observar essa amostra. Bom, recolhida a amostra, a partir daí, sendo x1 até xn essa amostra, temos então valores conhecidos. Esses valores são conhecidos, portanto, não são mais variáveis aleatórias. Então, devemos agora maximizar a função de verossimilhança, que agora é uma função dos parâmetros alfa e beta. Esses x1 até xn agora são valores conhecidos. Antes de prosseguirmos com esse procedimento de estimação por máxima verossimilhança, vejamos algumas preliminares. Temos então as notações de produtório e somatório. Veja que, se temos um produto de n fatores, esse produto pode ser reescrito da seguinte maneira: produtório com i variando de 1 até n de xi. Ainda, se temos um produtório de n fatores elevados a uma constante k, isso pode ser reescrito dessa maneira aqui: produtório de xi elevado a k. Esse valor é o número. Temos ainda que a notação de somatório é representada dessa maneira. E isso implica que o somatório de xi é n vezes a sua média amostral, já que a média amostral é o somatório de xi dividido por n. Importante saber também que quando somamos a unidade, quando temos n parcelas da unidade, obtemos então n. Bem, vejamos também a notação muito útil na estimação por máxima verossimilhança, que é a notação de logaritmo e alguma das suas propriedades. Se temos, por exemplo, logaritmo natural, o logaritmo de base é do produto de x1 vezes x2, podemos reescrever isso dessa maneira: a soma do ln de x1
mais a soma do ln de x2. Não importa qual seja a base, essa propriedade é válida. Ora, se estendermos essa expressão para n fatores, teremos então logaritmo do produtório, posso escrever dessa maneira. Ora, o que temos aqui? O logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos individuais. Portanto, podemos escrever logaritmo do produtório de xi é igual ao somatório do logaritmo de xi. Ou seja, o logaritmo do produto de n termos é uma soma de n parcelas do logaritmo de cada um desses termos. Portanto, é uma notação muito importante que aparecerá nas questões envolvendo estimação por máxima verossimilhança. 90% das questões utilizaremos essas notações e propriedades. Temos ainda que o logaritmo de um quociente é dado pela diferença dos logaritmos. Não menos importante, temos aqui o logaritmo de um produto de cada xi elevado a uma constante k pode ser reescrito dessa maneira aqui, e essa constante k pode sair do logaritmo. Temos aqui mais uma propriedade de logaritmos. Ora, k vezes o logaritmo do produtório, já vimos que podemos escrever o logaritmo do produtório como um somatório de logaritmos. Temos aqui, então, k vezes o somatório de cada logaritmo. Muito importante essa notação. Por fim, e não menos importante, a definição de logaritmo natural. O logaritmo de x é igual a y, c e somente c. E elevado a y é igual a x. E essa definição de logaritmo na base E também é válida para qualquer base de logaritmos. A partir dessa definição, temos que o logaritmo de E elevado a x é igual a x. Uma propriedade muito importante de logaritmos. Bem, vamos então à resolução do exercício que caiu no concurso. Mostraremos então aqui a resolução passo a passo e, claro, é muito importante saber que no dia do concurso muitas dessas etapas serão queimadas, né? Porque temos ali 2, 3 minutos para a resolução de uma questão. Bem, então a função de verossimilhança será dada pelo produtório de cada densidade xi. Se eu tenho uma amostra de tamanho n, vou então multiplicar a densidade de cada xi. Ora, sendo então esse o produtório, veja que teremos o produto. Esse quociente aqui é um número, é uma constante. Essa constante ficará então elevado a n e teremos o produtório de xi elevado a alfa menos 1. Utilizamos aqui apenas propriedades de potenciação vistas no ensino médio. Bem, a partir daí, nós vamos usar um teorema lá do cálculo, ou melhor, não chega a ser nenhum teorema, não chega a ser um teorema, mas uma propriedade. Devemos agora então maximizar a função de verossimilhança, lembrando que xi foi uma amostra recolhida, portanto não é mais variável aleatória. Temos agora uma função de alfa e beta, que são os parâmetros dessa função de verossimilhança. Maximizar a função de verossimilhança é a mesma coisa que maximizar a função de log verossimilhança, ou seja, os valores que maximizam a função de log verossimilhança são os mesmos que maximizam a função de verossimilhança. Esse é um bom exercício de cálculo. Você então é desafiado a provar essa propriedade. Bem, temos então aqui
a função de log verossimilhança. Por que utilizaremos então a função de log verossimilhança? Ora, provavelmente vamos nos valer dos produtórios e somatórios que vimos, cujas propriedades vimos anteriormente. Porque trabalhar com produtório é muito mais difícil do que trabalhar com somatórios. Portanto, vamos começar a usar as propriedades de logaritmos. Temos então aqui log ou ln, qualquer que seja a base, serão válidas as propriedades do logaritmo. Veja que temos aqui um produto de dois termos. Um termo monstruoso dessa forma aqui e outro termo monstruoso dessa forma aqui. Ora, logaritmo de produto é a soma dos logaritmos. Temos então aqui logaritmo desse termo mais logaritmo desse segundo termo. Utilizamos aqui apenas as propriedades de logaritmos. Mais uma vez, utilizando as propriedades de logaritmos, vamos tirar essa potência de dentro do logaritmo. Portanto, podemos escrever dessa forma. O n sai para fora. Temos aqui n log dessa expressão monstruosa, mais alfa menos 1, que multiplica o log do produtório de xi. Obtemos dessa maneira a função de log verossimilhança. Veja que o log do quociente é a diferença dos logs. Esse beta aqui elevado a alfa, quando ficar log de beta elevado a alfa, esse alfa sai para fora do log. Então, apenas utilizamos aqui as propriedades dos logaritmos para obter essa expressão. Vamos então partir para a maximização dessa função, que agora é uma função de alfa e beta. Lembre-se que já observamos a amostra. Temos aqui um número, esse produtório aqui é um número. Então, maximizar a função de log verossimilhança é derivá-la e igualá-la a zero. Igualar a sua primeira derivada a zero, a fim de encontrar o valor que maximiza essa função. Isso vem lá do nosso cálculo. Bem, então derivando em relação a alfa, teremos o seguinte: a derivada dessa função em relação a alfa é, veja bem, derivada de log de alfa é 1 sobre alfa. Alfa' sobre alfa. Derivada de alfa sobre alfa. Multiplicada por n, teremos então aqui n sobre alfa. Essa expressão aqui, lembrando então que temos aqui uma soma, uma diferença, então a derivada de log de alfa menos a derivada de alfa log de beta. A derivada de alfa é 1, portanto ficaremos com n vezes log de beta nessa segunda parcela. Mais alfa menos 1, que multiplica esse logaritmo aqui. A derivada de alfa menos 1 é 1. Então ficaremos com 1, que multiplica o log do produtório de xi. Teremos aqui a última parcela dessa derivada. Portanto, temos aí, derivamos a função de log verossimilhança em relação a alfa. Quando igualarmos essa derivada a zero, aí já podemos colocar aqui o chapéu para indicar que trata-se, queremos obter o estimador, o estimador de alfa. Então, resolvendo essa conta, temos aqui n sobre alfa fica dessa maneira. E, utilizando agora as propriedades de logaritmo de forma contrária, quando tínhamos o log de um quociente, fazíamos a diferença dos logs. Se temos a diferença dos logs, é porque temos um log de quocientes. Temos então que alfa, isolado aqui, será n vezes n dividido por essa expressão aqui, que fica n dividido pelo logaritmo do quociente,
quociente de quem? De beta elevado a n, esse n entra como expoente do beta chapéu, e esse produtório fica no denominador dessa expressão aqui. Portanto, achamos aí o estimador de máxima verossimilhança de alfa, essa expressão monstruosa. Então, tínhamos essa função densidade de probabilidade, obtivemos uma amostra de tamanho 4 e queremos obter os estimadores de alfa e beta. Veja que obtemos alfa pela derivada da função de log verossimilhança. E veja um aspecto importante. Temos aqui que x varia de 0 até beta. Ou seja, recolhida uma amostra, no caso aqui uma amostra de tamanho 4, se eu sei que o meu x varia de 0 até beta, eu sei que esse beta é maior do que qualquer x da minha amostra. Aliás, maior ou igual, né? Ora, isso é um indicativo que a melhor estimativa para beta vai ser o máximo da amostra obtida. Portanto, no caso dessa amostra, beta é igual a 3. Tomando beta igual a 3, temos então n é igual a 4, será esse numerador, logaritmo de 3 elevado a 4, dividido pelo produtório de xi. Ora, quem é o produtório de xi? É 1 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. Ficamos, então, com alfa igual a 4 dividido pelo logaritmo de 6,71. E chegamos, então, à conclusão de que o gabarito dessa questão está no item A. Então, vimos aí o procedimento de estimação por máxima verossimilhança, passo a passo, mostrando as propriedades de potência, de logaritmo e as notações de produtório e somatório que poderão nos ajudar na resolução dessas questões. Claro, o concurseiro agora deve se exercitar com outras questões e pulando essas etapas passo a passo e já escrevendo diretamente o que interessa. É importante gravar esse procedimento, o passo a passo da estimação por máxima verossimilhança, e exercitar com vários exercícios para resolvermos uma questão desse tipo em 2, 3 minutos. Então é isso aí, eu espero que tenha ficado claro o procedimento de estimação por máxima verossimilhança. Qualquer dúvida, ficamos à sua disposição. Comente esse vídeo, entre em contato pelo e-mail e conheça aí todos os materiais que o concurseiro estatístico disponibiliza para a sua preparação para concurso. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e, mais uma vez, veja todos os materiais na descrição desse vídeo que eu ofereço para a sua preparação de concurso. Um grande abraço e até a próxima aula.